Pai do Senhor, irmãos, amém? Desde ontem estamos aqui celebrando ao Senhor, junto com os jovens e adolescentes, né? A juventude da igreja, esse momento tão especial, essa conferência, que não é aniversário dos jovens, né? É uma conferência que nós estamos aí juntos, celebrando ao Senhor, aprendendo mais e buscando mais do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso de número 26, nós vamos ler dois versos aqui, verso 26, verso 27. Aí, irmão, valeu. Ontem nós tivemos aqui o pastor Bruno César da Igreja do Nazareno, ministrando a palavra do Senhor, e foi bênção no nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Algumas semanas atrás, eu estava também pregando assim numa manhã como essa, na conferência da Jovep, na AC24, né? A Jovep Conference. A gente tem que colocar nosso inglês em dia, né? Meu inglês é o meu inglês lá do meu colégio Abel Coelho, lá em Mossoró. O meu inglês é meio sofrido, né? Eu estava junto com os jovens lá da Conferência Nacional da Jovep, ministrando pela manhã, e o tema da Conferência Nacional era histórias. E enquanto eu orava, me preparando para estar ministrando hoje pela manhã, conversava até com o presbítero Júnior, né, sobre, pode acreditar, irmão, a dificuldade do texto. O texto, ele exige, esses textos, essas epístolas, elas paulinas, elas exigem muito de nós. E eu estava buscando uma forma, e o Senhor me levou, na verdade, a linkar aquilo que eu compartilhei com os jovens sobre histórias, sobre como construir um legado, né? A compartilhar junto com os irmãos, linkar essas mensagens junto com a mensagem do Espírito que capacita. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje pela manhã. Então, o Senhor me levou a essa interpretação do texto, dessa maneira. Peço ao Senhor que, da mesma forma que Ele falou ao meu coração, Ele fale ao seu coração. Naquele plenário, naquelas semanas atrás, nós estávamos vendo cerca de 700, 800 jovens da região sudeste, sobretudo, né? Do entorno do nosso centro de convenções, que fica na região de Campinas, ali na cidade de Mogi Guaçu. E nós vimos jovens com uma sede desesperadora por Deus. E eu orava e dizia: Senhor, que potencial nós temos aqui hoje. Nós pudéssemos jogar um fósforo nessa gasolina santa que está no coração deles. Como diz o texto sagrado, eles iriam subverter o mundo com o Evangelho. Muitas vezes nós somos aquele elefante que é preso por um pequeno tronco, que desde pequeno ele é preso com aquele tronco. Então, quando ele fica grande, ele já não quer mais nem sair. Embora ele tenha uma força proporcional a enfrentar qualquer obstáculo, ele se submete aos caprichos de um mero domador, porque na sua mente já está limitado aquele processo. Se vocês entenderem o potencial que essa mensagem, a mensagem do Evangelho traz, e o poder de Deus em vocês é capaz de fazer, não só esse bairro será entregue nas mãos de Cristo, mas a cidade inteira cederá ao Evangelho. Isso não é retórica, não é palavra para animar, é Bíblia. Porque 12 homens foram suficientes, junto com os outros discípulos, para trazer o Evangelho até nós. E séculos depois, nós estamos aqui em outro continente, num abismo histórico-geográfico, falando das proezas que eles fizeram em algum dia. Então, Deus pode fazer. Diga amém. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus.
Quando nós falamos de história, nós falamos de um registro histórico, inevitavelmente vem à nossa mente história de pessoas que sobrepujaram a questão natural das coisas, a ordem natural das coisas. Quando nós falamos de história, olhe para cá, nós falamos de excepcionais. Sempre quando a gente vai falar da história, a gente fala de pessoas excepcionais, pessoas que saíram da curva da história comum. Então, no nosso imaginário, nós começamos a fazer um link, juntar a ideia de que só faz história pessoas excepcionais, pessoas que têm seus nomes nas ruas, pessoas que a Bíblia registra, pessoas que ficaram conhecidas nos nossos livros de história. E não entendemos que todos nós, quando nascemos, nós entramos na história. A passagem de alguém que nasce, a passagem de alguém que a partir daquele momento é gerado e nasce, ela é registrada em algum momento no mundo por alguém. Você pode ser uma pessoa insignificante dentro do contexto da sociedade, talvez as autoridades não conheçam você, mas dentro de algum tipo de contexto, de algum ciclo de relacionamento, você é importante. Se você deixar de existir hoje, você fará falta para pessoas, para algumas pessoas, sim ou não? Então isso significa que quando você nasce, você entra na história. E quando você nasce, você começa a escrever uma história. Querendo ou não, a sua história, ela passa a ser contada a partir do momento dos seus primeiros de infância, os seus pequenos feitos, o início dos seus relacionamentos. E conforme nós vamos crescendo, e o nosso ciclo de relacionamento vai aumentando, a nossa história vai aumentando. Mais pessoas vão tendo acesso a essa história. Mais pessoas vão ter acesso aos registros de que você fez quando era mais jovem, do seu trajeto de vida. Essa história é uma estratégia de Deus na nossa construção, porque nós existimos para marcar a vida de pessoas. Ao cabo de tudo, o que mais vai valer em todas as situações, olhe para cá, são os relacionamentos que nós vamos desenvolver na nossa vida e o que nós vamos construir na nossa história. Porque, querendo ou não, intencional ou não, você está escrevendo uma história. As pessoas estão fazendo uma leitura a seu respeito sem você perceber. Quando as pessoas olham para você, vão ver um bom pai, vão ver uma boa mãe, vão ver um bom cidadão, vão ver alguém estudioso. Olhe para cá. O seu padrão de comportamento, a sua forma de fazer as coisas, a sua forma de agir, vai fazer com que você vá construindo histórias, marcando positiva ou negativamente os seus relacionamentos. Quem está me entendendo até agora diz amém. Amém. Muito bem, isso é uma estratégia de Deus, isso é uma ação de Deus. Por isso que Deus escolhe onde nós vamos nascer. Por isso que Deus escolhe a família que nós vamos nascer. Por isso que quando nascemos, não temos noção do espaço que vamos ter, mas quando Deus nos coloca naquele lugar, eu quero que você vá entendendo esse processo. Deus se coloca nessa família, nesse lugar, para ocupar um espaço para a sua história ser construída a partir daquele ponto. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que nós estamos escrevendo história. Olha para o irmão que está do seu lado, tem gente que já está dormindo. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão, isso aí é muito Facebook, é muito Instagram, é muito TikTok, é muito... Não, é muita oração, se passar a noite orando. Né? Olha para o irmão que está do seu lado e diga, você está construindo história. Aí você vê que ele já está dormindo, aí você já acorde. Então você vai ficar conhecido como o dorminhoco, ou a dorminhoca. Então nesse processo de construção de história, querendo ou não, você está escrevendo uma história. Querendo ou não, intencional ou não, você está construindo uma história. Na maioria das vezes, olhe para cá, nós não temos noção que a gente está construindo história. E a gente acha que a gente vai passar pela vida de maneira insignificante. E aí, nós construímos a história de maneira não intencional. A gente vai vivendo a vida de maneira aleatória, reagindo ao que a vida faz. E aí que está o problema. As grandes histórias são escritas
por pessoas que entenderam o processo enquanto elas estavam escrevendo a história. Elas deram significado à história delas. Quem está me entendendo diz amém. Elas não só foram vivendo, eu vou viver aqui, vou comer 1 quilo de feijão ali, vou ali, meu emprego é esse, morreu. Elas entenderam que a história delas poderia ter um significado, poderia ter um impacto maior, não só no ciclo de relacionamento que ela tem, mas rompendo essa bolha do ciclo de relacionamento e atingindo outras pessoas, inspirando outras pessoas, levando outras pessoas a seguirem seu exemplo, a seguirem sua história e utilizarem a sua história como inspiração. Sim, as histórias nos inspiram. Quando nós vamos olhar as histórias dos grandes feitos, as histórias nos inspiram, elas nos deixam animados. Você está me entendendo até agora, irmão? Diga amém. E como pessoas comuns fazem coisas excepcionais. Quando Tiago sabiamente está escrevendo a sua epístola, e ele vai falar a respeito dessa questão da busca por Deus, ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, e orando para chover, choveu. Quando Tiago usa esse termo, ele está querendo dizer o seguinte: quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vamos ver esses homens que fizeram feitos excepcionais, nós vamos ver esses homens em outras prateleiras, esses homens como seres mais elevados do que nós, onde nós somos incapazes de alcançar o que esses homens fizeram, somos incapazes de realizar o que eles fizeram, mas Tiago está dizendo, eles são iguais a nós, eles viveram iguais a nós. E Jesus nos dá esse exemplo de uma maneira muito clara, quando, por exemplo, ele, na sua trajetória, no seu ministério público, a Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele teve sede, a Bíblia diz que ele ficou cansado e teve que dormir, a Bíblia diz que ele se retirava todas as noites para orar ao seu Pai. Jesus deixa um exemplo bem claro, asseverando o que Tiago está dizendo: eles são como nós. Quando no livro do Gênesis, capítulo 6, vai falar a respeito de Noé, o texto sagrado diz: Noé viveu no meio de uma geração corrupta, mas Noé andava com Deus. Então todas as dificuldades e obstáculos que nós vivemos hoje, todos os grandes desafios de realizarmos feitos excepcionais, o maior desafio está na nossa mente. O maior desafio está na nossa capacidade de entender os textos sagrados, de entender a vontade de Deus para todo esse processo. Por isso que, se nós entendermos que somos, que mesmo sendo pequenos, temos capacidade de fazer grandes feitos, nós temos a capacidade de marcarmos a história de uma maneira excepcional. Pastor, o senhor pode, como nós podemos ver isso? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Livro Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Capítulo 20. Você está comigo aí? Diga amém. Eita, concentrado, hein? Verso de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 19. Perdão, verso de número 20, isso, verso de número 20 em diante. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver, e Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Como é que pessoas simples fazem coisas excepcionais? Recebam o Espírito Santo. Essa é a grande diferença. O texto nos mostra que Deus faz questão
que aqueles que fazem feitos excepcionais para Ele e que marcam histórias para Ele sejam pessoas comuns. Olhe para cá, Deus, você entendeu o que eu falei? Deus faz questão que pessoas que fazem sua história, as escolhas que Deus faz para aquelas que vão fazer os grandes feitos em seu nome, indubitavelmente são pessoas comuns, são pessoas simples, são pessoas que, se você passasse por eles no meio da rua, talvez você cruzasse como uma pessoa singela, que não era digna nem de uma segunda olhada. Quando nós olhamos para todos os grandes heróis da Bíblia, nós vamos ver que a segunda carta de Paulo, no capítulo 4, versículo 7, se manifesta quando Paulo diz o seguinte: Deus escolheu vasos de barro para que a excelência de Deus não se manifeste através dele, para que a glória de Deus seja revelada através dos vasos de barro, ou seja, através da sua pequenez, através da sua singeleza, Deus manifestará o poder e através da sua vida marcará pessoas que cruzarem a sua história. Esse é um primeiro defeito, eu sou comum, exatamente assim que Deus quer você. Uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa que é esquecida pelas outras pessoas, uma pessoa como Davi, que se tornou o maior rei da história de Israel. Israel teve muitos reis, Israel tem reis registrados no rolo, nas crônicas, inúmeros são eles, mas a Bíblia diz que até hoje, a bandeira de Israel, a bandeira de Israel até hoje leva lá a estrela do rei que fez história em toda a sua trajetória. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Davi é o maior rei da história de Israel. Mas quando nós vamos olhar a trajetória de Davi, Davi era tão comum que o seu pai esqueceu dele, que seu pai não via capacidade nele, que seu pai não via nenhuma força nele que levasse ele a governar uma nação, a juntar as tribos e pela primeira vez criar um estado de Israel. Ei, olhe para cá, a Bíblia fala que foi Davi que tomou Jerusalém. Davi entrou para a história de Israel, mas Davi, na escolha para o rei de Israel, quando o profeta diz: passe todos os seus filhos, o seu pai não colocou Davi nessa sequência. Porque seus outros filhos eram guerreiros, porque seus outros filhos eram fortes, porque seus outros filhos eram hábeis com a espada. E Davi, a Bíblia diz que era um adolescente de aspecto gentil, que tocava a harpa e ficava com o cajado no campo. Passem seus filhos, Samuel diz, e cada um foi passando, e o texto muito conhecido quando Samuel diz: acabaram-se os jovens, e Deus dizia: não é esse Samuel, não é esse Samuel, não é esse Samuel, porque o homem vê aquilo que é externo, eu sondo o coração. Não é esse Samuel. Esse pode ser habilidoso, esse pode ser forte, mas não é esse Samuel. E então ele diz: acabaram-se os jovens. Jessé diz: não, tem um, mas ele não conta. Está lá, pequenininho, adolescente, não tem essa. Deus diz: é esse, não sentaremos à mesa até que ele chegue aqui. Oh, aleluia. Deus manifesta a sua glória na nossa singeleza, para que o poder de Deus seja revelado. Em prática, sabe o que isso significa? Você não merece estar onde está, mas está porque Deus quer que você esteja. Você não merece, você não sabe falar como você está falando, mas Deus te capacita para falar. Você não tem coragem para fazer o que faz, mas Deus te dá coragem para fazer. É o poder de Deus se manifestando em pessoas simples para feitos extraordinários. E esses feitos extraordinários, eles não podem ser extraordinários para o contexto humano, mas são extraordinários para Deus. Por isso que a quantidade dos heróis anônimos da Bíblia talvez sejam 10, 15 vezes maiores do que os dos heróis que já estão registrados aqui, porque os feitos de Deus não precisam ser registrados pelo conceito humano. Deus está fazendo exatamente isso hoje no nosso meio. Então olhe para cá, os heróis de Deus, os valentes de Davi, os valentes do Senhor, são pessoas comuns, realizando coisas extraordinárias. E não no conceito humano, mas dentro do conceito de Deus. Você está me entendendo até agora? Diga amém. Então é a pessoa comum. Não pode ser você. Pode ser qualquer um de nós.
Pode ser qualquer um. A primeira vez que eu estive nessa igreja, eu tinha acabado de casar. Eu cheguei aqui em 2001 para uma convenção do distrito. Como eu digo, vai lembrar dela, tinha distrito, tinha estado, era o distrito de número 21 e nós viemos para cá. Eu dormi na sala da Jovep. Nós dormíamos aqui. E recém-convertido como delegado do campo, nós tínhamos essa função naquela época, muito honrosa. Depois de um ano de batizado, o pastor me chamou e disse: eu quero que você seja o delegado do campo. Eu disse: que moral, cheguei ontem, já vou ser delegado. Delegado não fazia nada, só representava os membros na convenção. Esse carro foi tirado da nossa igreja. E eu sentado ali, a igreja lotada de pastores, lendas. E quando a gente se converte na igreja assim longe, e a gente é novo na fé, a gente abriu o nosso jornalzinho chamado Herói da Fé, aí nós vimos Wilson Matias, Ademir Teixeira de Freitas, Reverendo João Batista Guimarães. Você olhava esses nomes, você ficava assombrado. E eu estava ali naquele dia, e o Reverendo João Batista Guimarães pregando aqui lá em cima no púlpito. Ele disse: um dia, se Deus me der graça, ainda prego nesse púlpito. Cheguei em casa para Eliane, e aqui vou abrir um parênteses, um segredo só nosso. A nossa igreja era muito rígida. As mulheres não podiam passar pó, podiam colocar brinco, calça, era Satanás. Eu vou contar outro segredo. Fizeram uma reunião num dia, porque na época a Eliane comprou uma saia, e a saia era diferente do padrão da igreja. Teve uma reunião de diretoria por causa disso. E a gente sofria, né? Aí eu cheguei para ela e disse: Eliane, encontrei a igreja dos nossos sonhos. Ela disse: foi? Qual é? Agora é só um pouquinho longe, é em Recife. Eliane, as mulheres ficam à vontade. Não tem esse negócio de mulher de um lado, homem do outro. Quando esses bancos estão assim, eu me arrepio todinho, porque é assim que a gente sentava antes. E o tempo passou, olhe para cá, e eu recebi uma profecia. Eu dirigindo o culto, uma pessoa se levantou lá do último banco, veio em direção, o pastor já estava pregando. Aí eu disse: eu vou pegar o microfone, porque a irmã vem profetizar para o pastor. Peguei o microfone, deixei o pastor dando lugar assim do lado, dando lugar para quem não é do nosso meio, está cheio do poder, está dando glória e tal. Eu peguei o microfone, deixei ele aqui do lado. A pessoa veio, levantou, andou em direção ao púlpito. Ela disse: ela vai profetizar para o pastor. Eu sou muito pequeno, não tem esse negócio para mim não. Ela veio na minha direção, parou de frente para mim, afastou o microfone e disse o seguinte: assim diz o Senhor, vou te levar para longe, para um lugar que onde você estiver lá, as pessoas vão dizer: quem colocou ele aí, se não Deus? Eu já contei essa história aqui uma vez, e eu disse que eu pensava até que era para passar no concurso da Polícia Rodoviária. Se você cruzasse o caminho comigo, você diria que eu jamais estaria aqui hoje, porque eu me sentava no último banco com medo que houvesse oportunidade na igreja. Nunca assumi nenhum cargo na igreja, mas naquele dia o Senhor falou ao meu coração. E no dia 8 de março de 2009, eu estava ajoelhado ali onde está, perto daquele contrabaixo, quando o pastor Edivaldo colocou a mão sobre a minha cabeça e orou. Quando eu me levantei, o Senhor deu um soco no meu coração e disse: lembra que eu disse que um dia levaria você para um lugar onde ninguém acharia onde você estaria? Eu coloquei você aí. Aleluia. Eu me lembrei do dia que eu estava ali. Como eu queria pregar nesse púlpito, eu estou pregando aqui. Deus pega pessoas comuns para realizar feitos extraordinários, para que quando as pessoas olhem, digam: foi Deus que fez isso na vida daquela pessoa. Você pode dizer amém? Mas o segundo ponto que nós entendemos desse texto é que essas pessoas se colocaram disponíveis a Deus.
se colocaram disponíveis ao Senhor. Qual é a ideia do vaso de barro? O vaso de barro é um vaso sem valor monetário nenhum. Quando se chegava em algumas casas e havia cerimônias de purificação, olhe para cá, tinha os vasos de ouro, tinha os vasos de prata, tinha os vasos de barro. Mas culturalmente, os vasos que eram utilizados para a purificação eram vasos de barro. Então a água que era colocada dentro das talhas para a purificação transformavam aquele vaso de barro no vaso mais importante da casa. Então não era o que o vaso era feito que determinava se o vaso era de honra, era daquilo que o vaso era cheio. Porque Salomão recolhia os seus excrementos na sua velhice. Os excrementos de Salomão eram recolhidos em vasos de ouro. E esses vasos de ouro, uma vez colocados esses excrementos, eram jogados fora, mesmo sendo de ouro. Então o que dignifica o vaso não é do que ele é feito. O que dignifica o vaso é do que ele está cheio. Os vasos de honra são vasos de barro, porque o poder de Deus aperfeiçoado em nós fará com que as pessoas vejam que somos incapazes de fazer tais feitos, que somos incapazes de realizar tais proezas, que somos pessoas comuns demais para fazer grandes realizações. Mas você precisa estar disposto. E estar disposto é reconfigurar as suas prioridades e colocar Deus acima de todas as coisas, porque às vezes o discurso está desassociado daquilo que nós fazemos. Nós falamos que Deus é a coisa mais importante e nos alegramos nos cultos, mas a nossa alegria com Deus se limita muitas vezes aos cultos. A fé não é uma corrida de 100 metros, a fé não é algo que, não são picos de glória, não são picos de contato com Deus. A fé é algo permanente, todos os dias com Deus, todos os dias com o Senhor, todos os dias lutando, todos os dias mantendo. A fé é resiliência. Em alguns dias você vai estar cheio, em alguns dias você não vai estar, mas a fé vai manter você num padrão, a fé vai manter você num nível, a fé vai manter você estabilizado. E quando você se coloca nas mãos de Deus, ei, olhe para cá, você vê a necessidade da obra e supre. Como é estar disponível, pastor? É ver a necessidade e estar disponível. É ver a necessidade e estar disponível, porque Deus está criando oportunidades para você fazer coisas extraordinárias. Mas você não está vendo. Deus está dando oportunidade para você fazer coisas grandiosas, que impactará tremendamente a vida de outras pessoas, mas você não está vendo, porque você está vendo as suas ocupações locais, porque você ainda consegue somente ver aquilo que está perto aos seus olhos. Se você levantar os olhos e ver adiante, Deus tem coisas muito maiores a realizar pela sua vida, mas você não está disponível, você nunca tem tempo. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para as coisas sagradas, você não tem tempo para se encher, para se fortalecer, você não tem tempo. Você não tem tempo para disponibilizar a servir, você não tem tempo. E você quer, uma característica muito forte das últimas gerações, é que essas gerações elas querem ter, mas não querem se esforçar para obter. Isso talvez seja uma demanda da questão da tecnologia, é tudo muito mais fácil. Você não precisa ler um livro, você tem o audiobook. Você não precisa assistir o vídeo inteiro, você tem os cortes. Você não precisa se esforçar para ler a Bíblia inteira, você bota a Bíblia no ouvido e vai ouvindo. Mas nada muda a experiência de buscar se concentrar em Deus, no momento seu devocional e crescer. Ei, crescer, não existe caminho fácil para crescer, você só cresce pelos meios tradicionais, Bíblia, oração e devoção ao Senhor. As coisas se contextualizam, as coisas se modernizam, ei, mas nada muda, a porta de Deus continua na mesma altura, os degraus continuam os mesmos e a porta continua estreita.
Então eu quero, pastor, eu quero. Talvez se fizéssemos agora um período de oração aqui, vocês viriam, muitos chorariam, muitos se derramariam, e isso é legítimo, não é falso, muito pelo contrário, está na essência de vocês. Vocês querem, vocês precisam, mas vocês precisam romper com algo que essa geração colocou na mente de vocês, que é fácil, que é rápido, que é instantâneo, porque não é. Aquilo que nós vamos viver hoje aqui é semeado durante toda a semana de uma vida de devoção, de uma vida orgânica, de uma vida de entrega, de uma vida de disponibilidade. Estar disponível não é só cantar e dizer que está. Mesmo que você seja comum, mesmo que você seja uma pessoa simples, mesmo que você seja uma pessoa simples que mora num bairro simples, numa rua simples, numa casa simples, Deus pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Porque os caminhos de Deus, eles são perfeitos. Diga glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto. Porque não é fácil. Quando a gente chega e diz assim, Senhor, e aí eu aprendi, os irmãos vão me ajudar aí, eu aprendi que no decurso da vida, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede a Deus. Senhor, eu quero servir ao Senhor. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero servir com toda a minha força. Aí Deus falou ao meu coração: saia do meio da sua família, deixa a sua cidade e vá para um lugar que você não conhece. Senhor, mas a gente não pode nem brincar com o Senhor. E eu orava, eu me lembro das minhas orações. As músicas que vocês cantaram trouxeram muitas lembranças. Águas Profundas ontem, de David Keelan, Águas Purificadoras, me trouxeram muitas lembranças. E eu orava resistindo ao Senhor, e eu dizia ao Senhor: Senhor, aqui eu conheço o vereador. Já pensou se eu servir ao Senhor aqui, tendo contato com o vereador? Senhor, aqui eu conheço empresários na cidade. Senhor, e eu querendo dizer para Deus que onde eu queria ficar era melhor. Senhor, não precisa ir para uma cidade longe, não. Porque o mais longe que eu tinha saído perto da casa da minha família era atravessar a rodovia. E Deus dizia: não, eu quero você longe. Eu quero você longe. Para estar disponível a Deus, olhe para cá, muitas vezes vai exigir rupturas. E muitas vezes você vai chorar. Muitas vezes você vai sofrer. Mas estar naquilo que Deus quer é a melhor coisa que você pode fazer, porque você fará coisas extraordinárias. Aleluia. Diga glória a Deus aí, irmão. Muito bem. Por fim, Deus, quando você se torna disponível, porque você não vai ter, não. Eu só abrir só um parêntese aqui. Sem esforço, você não consegue. Você concorda comigo? Diga amém. Puxa, eu acho tão bonito, eu acho tão bonito os irmãos vão correr maratona, os irmãos correm 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, nossa, que coisa linda. Eu ainda vou correr uma maratona. Corre lá, você vai ter um infarto dos 5 primeiros quilômetros, não é? Eu escutava assim: pastor sem pança não exige, pastor sem pança não demonstra confiança. Ela dizia isso para mim. Eu disse: não, eu não quero ter pança. Eu disse: não quero ficar. Eu quero perder meu buchinho. Aí eu chegava à noite, pegava 2 pacotes de treloso, colocava num copão laranja, que graças a Deus a Eliana deu fim. Um copão laranja, botava os trelosos, colocava ali um leitezinho. Pegava uma coquinha. É bom demais, meu Deus. Eu não vou dizer que é ruim. É bom, mas... Aí botava aqui o copo aqui no buchinho, que já estava no apoio já. E aqui era tum, vá. Assistindo um joguinho, tum, vá. Aqui e acolá dava uma rotina. Ia dormir. Poxa vida, eu estou vendo os irmãos assim, né?
em forma e tal. Mas isso não é para mim, não. Olhe para cá. Qualquer coisa é para você, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Deus deseja que você seja disponível. Aqui no nosso plenário hoje, nos ouvindo aí hoje, estão os pastores, os presbíteros, os missionários e as missionárias da próxima geração dessa igreja. Eu não estou falando isso de maneira aleatória, estou falando isso debaixo da autoridade que o Senhor me concede hoje. Mas histórias poderão ser interrompidas por falta de disponibilidade. Eu já vi histórias serem rompidas por conta de disponibilidade. Coloque-se na mão do Senhor, esteja disponível ao que Deus vai fazer e se prepare que Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida. Não importa onde você seja, não importa a rua, não importa o bairro, não importa a família que você nasceu, Deus não olha sobrenomes, Deus olha a disponibilidade. Porque quando você faz isso, Deus capacita. Quando você faz isso, pode ter certeza que a fórmula fé, entrega e capacitação gera milagres. Pode ter certeza que no decurso da sua vida, Deus vai colocar pessoas para tornar você uma pessoa melhor. Deus vai colocar pessoas para subir o seu nível. Deus vai colocar pessoas para pegar pela mão e te criar oportunidades. Deus vai colocar você em espaços, em lugares que as pessoas vão olhar e vão duvidar que um dia você chegaria ali, porque na mente das pessoas você foi criado para o fracasso, você foi criado para a droga, você foi criado para a promiscuidade, mas Deus te levará a lugares, e através da sua história, muitas pessoas serão inspiradas a sair de buracos que se colocaram. Através da sua história, Deus vai fazer milagres. Você pode não ver, você pode não enxergar de maneira palpável, mas você cruzará com caminhos, com pessoas que um dia dirão a você: eu estava assim, mas um dia eu vi você fazendo isso, eu vi você superando isso, eu vi você caminhando dessa maneira, e a sua vida me inspirou a ser uma pessoa melhor. Deus nos capacita, irmãos. Deus nos capacita porque não temos capacidade de fazer o que fazemos, porque não temos condições de ser o que somos. Deus nos capacita, irmãos, e faz meninos vencerem gigantes. Deus nos capacita, irmãos, e faz homens comuns ressuscitarem mortos já há algum tempo. É isso que a Bíblia fala, é isso que eu creio. E se aconteceu, pode acontecer de novo, porque Deus quer usar pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Aleluia, para as pessoas olharem e dizerem assim: aquela igreja fizeram isso, naquela igreja realizaram isso, na vida de você fez isso. Você orará. A Bíblia diz: os sinais seguirão aos que creem. Então você pode orar por alguém para que ele seja curado. Você pode orar sobre a vida de alguém. Você pode, através da sua vida, levar alguém a Cristo. Você pode tirar alguém do crack. Você pode tirar alguém da prostituição. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu sempre digo aqui: você pode não mudar o mundo inteiro, mas Deus lhe deu poder para mudar o mundo de alguém. Aleluia. É o poder de Deus através de nós, em nós e apesar de nós. Porque apesar das nossas limitações, e sempre quando eu vou orar eu peço perdão. Eu sempre falo aqui, eu peço perdão a Deus, porque Deus não deveria nos surpreender. Porque nós sabemos que o poder de Deus é ilimitado. O que é impossível para Deus? O que é que Deus não pode fazer? O que é que Deus não pode realizar? E às vezes falamos, como foi falado ontem, profetizamos pela autoridade do Senhor, e às vezes não sabemos que estamos fazendo isso. É possível? É. O que foi que Eli disse a Ana? Vá, e o Senhor atenderá a petição que você fez agora. Eli dormindo, com seus olhos já fechados para Deus, Deus o usou para fazer isso. Ei, olhe para cá, Deus vai usar você para feitos extraordinários na vida das pessoas. Eu encerro dizendo isso: é o poder de Deus em nós, não é você. Você pode fazer isso? Não pode. Você é capaz de fazer isso? Não sou. Se você prestar atenção em mim,
Todas as vezes que vai começar o momento da pregação, eu estou num sofrimento ali calado, orando, buscando. Sabe o que é isso? Timidez. Timidez. O pastor começa o culto, não fala com ninguém. Na hora da pregação ali, pré-pregação, ele não fala com ninguém. Eu estou sofrendo, ore por mim. Eu vou ficar em pé ali, eu vou falar ali, eu vou pregar ali. E se eu errar, aí eu olho a calça. E se a calça estiver rasgada? E se falhar isso, e se eu bater na subida, eu bater no púlpito e o púlpito cair? É assim que o tímido pensa, sim ou não? E se o microfone cair, como Diana derrubou, glória a Deus. Mas quando eu chego aqui, olhe para cá, os primeiros segundos são sofrimento, mas Deus começa a derramar sua graça, aleluia, e a graça começa a fluir, e o poder vem não por mim, apesar de mim e através de mim. Ei, olhe para cá, você é um instrumento de Deus para a glória do seu nome, e mesmo sendo uma pessoa comum, Deus usará você para fazer feitos extraordinários. Eu quero que você me procure depois de um certo tempo. Eu quero que você me procure e fale comigo: pastor, lembra naquele domingo de manhã? Lembra naquele dia que o senhor pregou sobre isso? Que pessoas comuns fariam coisas extraordinárias? Pois bem, Deus tem usado a minha vida para fazer isso. Deus tem usado a minha vida para fazer isso ou aquilo. O Senhor te usou naquela manhã para dizer que eu podia fazer mais, e você fará muito mais, e impactará a história de outras pessoas, e a sua história não será a obra do acaso, ou não será aleatória. Deus usará a sua história para marcar vidas.